Oi, gente! Essa é a primeira questão de física do vestibular da Unesp 2022, o segundo dia de prova da primeira fase, porém é o último exercício que eu estou resolvendo. E quem está acompanhando na ordem da playlist vai entender agora, no final do exercício, porque eu deixei eles para o final. Tem uma razão, além daquelas que eu falei lá no primeiro vídeo. Vocês assistiram o primeiro vídeo, que na verdade era o último exercício de física da Unesp 2022, segundo dia de prova da primeira fase? Fiquei até sem fôlego. Vamos lá, então. A primeira razão para eu ter deixado por último eu vou contar, não vou deixar vocês irem buscar lá, não. É que esse exercício era um pouco mais difícil de pensar, um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Então, essa é uma das razões. A outra você vai ter que ir lá assistir, e a última você vai ter que ficar até o final do vídeo para entender. Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como um compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 centímetros, movendo sua caneta com velocidade escalar constante sobre uma superfície plana e mantendo sempre o barbante esticado. É difícil de imaginar o que está acontecendo mesmo tendo um desenho, né? Então, o que ela fez? Ela segurou uma pontinha do barbante, a outra ela esticou, e aí com o barbante esticado ela subiu ali para fazer esse arco de circunferência. Eu tentei representar isso numa animação. Então tá ali o barbante esticado, aí conforme ela vai subindo o barbante, ó, eu representei ele em vários momentos diferentes, ela foi fazendo risquinho ali. É só para facilitar a imaginação de vocês ali em movimento, coisa que na prova não dava, né? Na prova só tinha uma foto. Entenderam a ideia? Enfim. E aí ele fala que pra gente considerar VA e VB as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante. Então o ponto A tá mais longe de onde ela tá segurando e o ponto B tá um pouco mais perto de onde ela tá segurando com a outra mão. E ele fala também pra gente adotar π igual a 3 e ele quer saber, considerando todas as informações, da figura. Repara que tem duas informações importantes na figura. E ele também fala pra gente considerar as informações do texto. E ele quer saber a diferença das velocidades VA e VB. Então ele quer VA menos VB. O que o ponto A e o ponto B têm em comum, para começar? Né? Será que eles têm a mesma velocidade? Com certeza não, porque senão VA menos VB ia dar zero e a gente não tem essa alternativa. Mas eles têm que ter alguma coisa em comum, porque conforme ela tá mexendo o barbante, os dois estão se mexendo juntos, né? Tipo, o ponto A e o ponto B estão no mesmo barbante e o barbante está se mexendo ao mesmo tempo. Então, o ponto A e o ponto B girando juntos, a gente sabe que eles vão ter a mesma velocidade angular. Então, o ômega do A é igual ao ômega do B. Sabendo disso, a gente pode já lembrar de todas as formulinhas lá do movimento circular uniforme. A gente tem a fórmula do V, a gente tem a fórmula do ômega, lembram? A velocidade é 2πr, que é uma volta completa, dividido pelo tempo que demora para dar uma volta completa, que é o chamado período, né? Então, o V é 2πr dividido pelo período. O ômega é quase a mesma coisa, só que não tem o R, é só 2π dividido pelo período. E a gente repara que a relação entre eles é que o V é o ômega vezes um raio. Então, V é igual a ômega vezes R. Isso é bom, né? E a gente tem muitas informações, porque, ó, ele quer a diferença entre as velocidades. A gente sabe que as velocidades são diferentes porque os raios são diferentes, mas os ômegas são iguais. Então, se a gente quer calcular o V, a gente precisaria saber o raio e o ômega. O raio indiretamente está lá no desenho, então vou deixar para pensar nele depois. Vamos, primeiro de tudo, resolver o período para a gente poder calcular o ômega, porque o 2 a gente tem é 2, o π ele deu que é 3, então falta o período para a gente poder descobrir o ômega. Como é que a gente vai descobrir o período? A gente sabe que o período é o tempo que demora para dar uma volta completa. Uma volta completa tem 360 graus. Ele falou que a moça da figura, a professora que improvisou lá, ela demorou 3 segundos para fazer aquele desenho ali e, de acordo com o desenho, ela fez um ângulo de 30 graus. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Deixa eu pensar onde que eu vou ficar para não atrapalhar nada. Eu vou ficar aqui em cima porque a minha animação já foi usada. Então, ela demorou 3 segundos para fazer 30 graus. Quanto tempo ela demoraria para 360 graus? Esse é o período. Então, já vou chamar de T. A gente pode só achar a lógica aqui, reparar que do 30 para o 3 tira um zero, então 360 para o T vai ser 36. Mas vamos fingir que vocês não repararam nisso, vamos resolver a regra de 3. Vou multiplicar em x, vai ficar 30t igual a 360 vezes 3, vou passar o 30 dividindo, vou cortar um zero do 360 com o zero do 30, e aí ficou 36 vezes 3 dividido por 3, vou cortar o 3 com 3, e aí sobrou exatamente o que a gente já tinha falado inicialmente, que o período é 36 segundos. Então, a gente pode calcular o ômega, que é 2 vezes 3, que é o π, dividido por 36. 2 vezes 3 é 6, então vai ficar 6 sobre 36. Se a gente simplificar por 6, vai ficar 1/6. Radianos por segundo é a unidade de medida do ômega. Então, a gente já sabe o ômega do A e o ômega do B que são iguais.
Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a diferença entre as velocidades. E a gente sabe que a velocidade é o ômega vezes o raio. Então, se eu quero fazer a diferença entre as velocidades, é a mesma coisa que eu fazer a diferença entre ômega A vezes o raio A menos ômega B vezes o raio B. E eu sei os ômegas, que é 1/6. Então, vai ficar 1/6 vezes o raio A, que é a distância entre o ponto A e o centro do que seria a nossa circunferência, que é onde a pessoa está segurando com a mão ali, aqui do meu ladinho. Isso é o raio A. E o raio B é a distância do ponto B até o lugar onde ela está segurando. Então, a gente vai substituir ali na nossa conta, a gente quer VA menos VB, vai ser 1/6, que é o ômega, vezes o raio A, menos 1/6, que é o ômega, que é igual, vezes o raio B. A gente pode colocar esse 1/6 em evidência, então vai ficar 1/6 vezes RA menos RB, ou seja, é 1/6 vezes a diferença entre esses raios, a gente não sabe quanto vale cada um dos raios, mas se a gente olhar no desenho, ó, o RA é o maior. Se eu tirar o RB, sobra a distância entre o ponto A e B, que é exatamente o que ele deu pra gente. Ele falou que isso vale 18 centímetros. Então, RA menos RB é 18. E aí é só a gente substituir aqui. Então, vai ficar 1/6 vezes 18. E 1/6 vezes 18, 1 vezes 18 é 18, dividido por 6, dá 3. Isso é uma velocidade. O raio estava em centímetro e o outro estava em radiano por segundo, então vai dar centímetros por segundo. Isso é exatamente o que fala na letra C. E a razão para eu ter deixado esse exercício por último, gente, presta atenção na resposta, presta atenção no que aconteceu. A gente botou o igual e um 3. Na minha cabeça, toda vez que eu faço isso, eu imagino ele assim, ó. Que é uma carinha feliz. Olha que fofo, ele tá sorrindo. 3 são as bochechinhas dele. E a gente acabou os nossos exercícios de física da Unesp 2022. Então eu deixei esse pro final justamente para fechar com chave de ouro aqui, com uma carinha feliz, que eu gosto muito de colocar no final dos exercícios, porque eu fico muito feliz quando a gente termina. E eu espero que vocês tenham ficado felizes também. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. E a gente se vê de novo logo logo. A gente continua com a programação normal aqui no canal nos próximos dias, que é um vídeo por dia de exercícios para ajudar vocês a revisarem para o Enem, que tá chegando, para a FUVEST, que se aproxima, e para os outros vestibulares também. Se vocês tiverem alguma sugestão, qualquer coisa, deixem aí nos comentários ou dúvidas. E até as próximas, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por me acompanharem até aqui.